Olá, pessoal. O capítulo 3 do livro trata do tempo real. E neste vídeo eu vou comentar a questão 4, que aparece ao final do capítulo. E este é o enunciado da questão 4. Vamos lá. Eventos são coletados em uma rede composta por 4 computadores. Associados, os eventos associados com a hora local do computador que detecta cada evento. Então, como eu tenho 4 computadores e cada computador tem o seu relógio interno com cristal de quartzo, eu tenho 4 relógios e os eventos detectados em cada computador estão associados, recebem um timestamp, que é a hora do computador em questão. Para que os mesmos possam ser analisados em conjunto, é necessário um erro máximo entre relógios de 300 milissegundos. Então, eu vou colocar aqui nessa outra página essa informação. Eu tenho um erro máximo tolerável de 300 milissegundos. Os cristais usados nesses computadores possuem uma taxa de deriva de 10 na menos 5. Na verdade, aqui o meu slide, né, saiu esquisito, mas esse aqui é o número certo. Tá? Em relação uns aos outros, para mais ou para menos. Isso é o ρ. Então, eu vou colocar aqui taxa de deriva, drift rate, 10 na menos 5. Vocês observem que, neste caso, nós não temos menção à sincronização com o TC. Nós temos 4 computadores, 4 relógios, né? Então, tenho 4 computadores, 4 relógios em rede. E não há menção ao UTC. Porém, existe uma taxa de deriva em relação não ao UTC, mas em relação uns aos outros, né? Então, de ρ, para mais ou para menos. Isso aqui eu entendo o seguinte, pessoal, se eu pegar, vamos supor que o computador 1 é aquele que adianta mais, tá? E o computador 4 é o que atrasa mais, ele está dizendo aqui que a taxa de deriva, 10 a menos 5, em relação uns aos outros, para mais ou para menos. Então, se eu pegar o computador que mais adianta e comparar o relógio dele com o computador que mais atrasa, eu vou encontrar a minha taxa de deriva de 10 a menos 5. Isso aqui vai ser muito importante na solução do exercício, porque existem 2 cenários, tá, que eu preciso considerar. Quando eu tenho a UTC como referência, eu digo que um relógio adianta ρ e o outro relógio atrasa ρ, eu tenho essa dupla deriva, né? Esse duplo afastamento. Né? A partir do ideal, que é o UTC, um computador adianta, o outro atrasa, então eu tenho dois atrasos aqui. Porém, não é o caso desse exercício. Nesse exercício, a taxa de deriva em relação uns aos outros é que é ρ. Então, eu só tenho um ρ, eu só tenho um lado aqui de afastamento. Supondo que pode existir um erro inicial máximo de 50 milissegundos, então vamos botar aqui, erro inicial máximo de mais ou menos 50 milissegundos, entre quaisquer 2 relógios da rede, então é sempre 50 mili, né? Calcule quanto tempo vai levar até que os 2 relógios com maior erro entre eles
apresentem o erro máximo 300 milissegundos, né, que é o erro máximo tolerável no meu sistema. Supondo sempre o pior caso. Dica: adote um deles como relógio de referência. Como não há nenhuma menção à UTC, eu não vou usar a UTC como referência. Eu vou usar um relógio de algum computador aqui como a referência. Pode ser o 1, tanto faz, tá? Então eu vou dizer para vocês, olha, a minha referência é o computador 1. Portanto, o computador 4, ele tem uma deriva em relação ao computador 1 de Rho, mais ou menos Rho. Tá? Então, talvez o computador 4 atrase ao máximo 10 a menos 5, ou o computador 4 adiante ao máximo 10 a menos 5. Ao mesmo tempo, o erro residual mencionado de 50 mili se aplica aqui também. Como a minha referência é o computador 1, o computador 4 ele parte com um erro residual de sincronização, um erro inicial, de mais ou menos 50 milissegundos. Então, eu posso imaginar a coisa da seguinte maneira. Eu tenho aqui o computador 1, que é a minha referência, né? E vamos pegar aqui o nosso computador 4. No início, pessoal, no início do sistema, qual o valor da minha referência? Bom, é o início, então a minha referência é 0. Ao passo que o computador tem aquele erro inicial residual, decorrente de alguma sincronização prévia que foi feita, né? Por isso que eu uso a palavra residual, de 50 milissegundos. Aí, o tempo vai passando, tá? Quando minha referência tiver x, aqui embaixo no computador 4 eu vou ter quanto? Bom, ele partiu de mais ou menos 50 milissegundos, ele vai ter passado para ele também x, mas como ele atrasa, ele também vai ter, ou adianta, né, a princípio pode adiantar ou atrasar, ele vai ter um erro que é x vezes o Rho. Tá? Então, após x unidades de tempo pela referência, o relógio do computador 4, que iniciou em mais ou menos 50 milissegundos, atrasado ou adiantado ao máximo, ele terá em cima disso o x e o erro, que é x-Rho. Por que não é 2x-Rho? A gente usa 2x-Rho quando a referência é a UTC, e aí um computador vai para lá e outro vai para cá. E aí eu tenho aqui dobrado. Mas neste exemplo aqui, ou neste exercício em particular, eu adotei como referência o computador 1. E o outro computador, arbitrariamente, né, poderia ser qualquer um deles, o outro computador que arbitrariamente eu defini que é o pior, né, é o computador 4, e talvez ele adiante, né, ou talvez ele atrase, mas é um lado ou o outro lado. Por isso que é um Rho só. Aqui não. Aqui o computador 1 foi para cima, o computador 4 foi para baixo. Aqui é uma soma. Eu vou ter os dois afastando-se da UTC. Então, eu tenho aqui que o meu erro, né? O meu erro, ele como é que eu vou fazer isso aqui? Né? O erro é a diferença entre os dois relógios. Né? O erro é a diferença entre os dois relógios. Então, o computador 4, eu tenho aqui 4 possibilidades extremas. Né? Assim, ele parte adiantado e adianta mais. Ele parte adiantado e a partir daí vai atrasando aos pouquinhos. Ele parte atrasado e a partir daí vai adiantando aos pouquinhos. Ele parte atrasado e atrasa mais e mais sempre.
No caso, pessoal, se eu parto adiantado e vou atrasando, eu inicialmente até diminuo esse erro. Né? Se eu largo atrasado e vou adiantando, eu também vou reduzir esse erro inicial e depois ele vai crescer, mas ele vai ser menor. O meu pior cenário é larga adiantado e adianta mais, ou larga atrasado e atrasa mais. Dá na mesma, porque a amplitude do erro será o mesmo. Então eu vou supor, para fazer a conta, eu vou supor que eu larguei adiantado ao máximo e a partir daí vou mais e mais adiantando. Tá? Então nós temos que o erro é a hora em comp4. Outra coisa, eu vou usar milissegundos como unidade e, portanto, eu não vou mais escrever o milissegundo. Então, o erro é a hora no computador 4, que é 50, mais x, mais x vezes 10 na menos 5, menos a hora certa, né? É o erro, é a hora do computador 4 menos a hora certa é x. E nós queremos saber quanto tempo leva, né? Qual o valor de x para esse erro chegar em 300 milissegundos. Então, eu vou botar aqui, 300 é igual a 50 mais x, mais 10 na menos 5x, menos x. Então, nós temos que 300 menos 50 é igual... vamos pegar esse cara aqui, ó, né? Aqui... cortei aqui, né? Mais x menos x, tá certo? E então nós temos, passei o 50 para o outro lado, ficou aqui 10 na menos 5x. Portanto, x é igual a 300 menos 50, 250, dividido por 10 na menos 5. Isso aí é igual... isso aqui, eu estou trabalhando em milissegundos, né? Estou trabalhando aqui em milissegundos. Então, bom, vamos completar aqui. 250 vezes 10 na 5. Agora, em segundos, eu terei, então, x igual a 250. Passando de milissegundo para segundo, eu tenho que tirar 3 zeros. Então, eu vou botar aqui 10 na 2 e que vem a ser igual a 250, 00 segundos. Ou seja, 25 mil segundos. Portanto, se o computador 4 largar 50 milissegundos, né? Computador 4 larga 50 milissegundos adiantado. Depois de 25 milissegundos, esse termo aqui vai ser tal que a diferença, o erro, entre o computador 4 e o computador 1 de referência é 300 milissegundos, tá certo? Existe a tendência do pessoal chegar a 50 milissegundos porque coloca um 2 aqui, né? Multiplica por 2 isso aqui. Mas como eu falei, tá, pessoal? Quando um vai para um lado e o outro vai para o outro, eu tenho o dobro de erro, o dobro de afastamento. Por quê? Porque um adianta em relação ao UTC, o outro atrasa em relação ao UTC. No caso aqui do esse enunciado, não tem UTC, é só entre os computadores. Então, no momento que eu adoto um computador como referência, o carinha errado, que é o computador 4, ele vai para um lado ou vai para o outro, mas não vai para os dois ao mesmo tempo. Tá? Ele não pode adiantar e atrasar ao mesmo tempo. Por isso, aqui temos a resposta para a questão 4 do capítulo 3. Mais detalhes vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!